Agradecer a Deus a tudo. O Senhor, Ele vê em mim e você um verdadeiro adorador. Amém? Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai. Papai querido, nesta noite nós já louvamos, nós já sentimos a Tua presença através dos louvores, mas agora, ó Pai, é um momento especial, que é o momento de alimentarmos espiritualmente a nossa alma. Papai querido, que o Senhor venha de encontro com o Teu Espírito Santo nesta noite, visitando cada alma, tirando todas as fragilidades, tirando todos os anseios, todas as angústias, todos os medos nesta noite, mas que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha levantar a Tua igreja nesta noite, que a palavra que venha a ser ministrada, Senhor, venha do Teu coração, para cada coração nesta noite, trazendo esperança, trazendo a cura, trazendo a libertação, trazendo a transformação, Senhor, nesta noite. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais nesta noite. Que o Senhor, ó Pai, venha fazer conforme o Teu querer e a Tua vontade no nosso meio. Eis aqui cada instrumento, eis aqui cada vaso diante do Teu altar. Papai querido, nos molda conforme a Tua palavra, da forma que o Senhor quer. Papai querido, apresenta o Teu servo que irá ministrar a Tua palavra, que ele venha diminuir, mas que a Tua presença venha ser notória através da vida dele. Papai querido, continua usando o Teu pequeno para falar conosco, em nome do Senhor Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É sempre uma alegria imensa estarmos aqui reunidos para ouvir a palavra de Deus. Abram vossas Bíblias em Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Lá no começo, primeiro livro. Gênesis 3, 8. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Amém? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz da mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão,
até que tornes a terra, pois dela foste formado, pois que tu és pó, e ao pó retornará. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugio de sua espada, que se envolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Podeis assentar, irmãos. Aqui um pouco da nossa história, porque fazemos parte desse povo. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, coloca ele num jardim com frutos maravilhosos, a árvore do conhecimento do bem de um lado, a árvore da vida do outro, e fala para Adão que ele não podia fazer uma única coisa, apenas uma coisa Adão não podia fazer no jardim: comer do fruto proibido. A voz de Deus, ela vem de milhares e milhares de anos ecoando entre as nações, porque o tempo para Deus não existe, e Ele tem sempre o melhor para nós. A partir desse momento, as pessoas que ouviram a voz de Deus e andaram nos caminhos, não importando com as dificuldades que elas iam passar, que foram grandes homens que se tornaram vencedores, porque quando nós andamos e obedecemos à voz de Deus, nós já somos vencedores. Deus tem o melhor para você, mas o tempo dele não é o nosso tempo, e aquilo que ele tem para te entregar demora. Talvez para nós, não para Deus, mas essa demora serve para que o nosso coração se aproxime de Deus cada vez mais. A partir do momento que Adão para de ouvir a voz de Deus e ouve a voz de Eva e come do fruto, porque Deus tinha falado para Adão primeiro: não poderá comer desse fruto. Quando Deus, a partir da costela de Adão, cria Eva, uma companheira para ele, o que Adão tinha que continuar fazendo é levando aquele evangelho, levando aquela palavra que Deus tinha dado para ele: não pode comer desse fruto. Deus permite no momento que entre dentro do jardim a serpente. O jardim simboliza a presença de Deus. O jardim simboliza aqui, nós estamos sob a presença do Senhor. A partir daquele momento que a serpente entra, ela começa a manipular Eva, porque ela é astuta, ela sabe onde que está a sua dificuldade, ela sabe aonde que ela pode trazer você de volta para o pecado. A serpente conhece esse mundo desde que ele foi criado, nós não, e às vezes nós achamos que somos superiores ao inimigo. Por isso que nós temos que estar sempre buscando a palavra de Deus, porque Deus é sabedoria. E tudo que Deus faz no meio de nós é maravilhoso. Basta que a gente creia de verdade na palavra do Senhor. A partir desse momento, comem do fruto e são expulsos da presença de Deus, porque não ouviram a voz que o Senhor tinha dado a eles. E Deus falou: agora você não vai ter mais aquela facilidade que você tinha, porque tudo que você precisava de alimentar estava no jardim, era só estender a mão e pegar. Agora, se você quiser se alimentar, você vai ter que plantar e você vai ter que colher. Do suor do seu corpo você vai comer o pão. Isso foi o que Deus falou. Quando eles saíram da presença do Senhor, não acharam que iriam morrer, porque Adão e Eva viveram 800 anos. Naquela época se viviam mais. E aí, quando nascem os seus primeiros filhos, Caim e Abel, um deles mata o seu próprio irmão. Começava a brotar dentro do coração a inveja do mundo. Começava a brotar dentro do coração a maldade, que tinha sido colocada lá no jardim, porque Adão não ouviu a voz de Deus. Mas lembra que
tudo, mesmo quando as coisas não acontecem da maneira que Deus quer, elas acontecem da maneira que Deus quer. Mas como assim? Porque os propósitos de Deus não podem ser mudados. E mesmo às vezes você não querendo andar naquele caminho, você lembra de Jonas, quando Deus mandou pregar em Nínive? Entra no barco, Jonas sai caladinho para ir para o outro lado. A pregação era para cá, mas ele foi para o outro. Naquele momento Deus começa a sacudir o barco. E durante aquela viagem o barco começa a balançar de um lado para o outro. Os marinheiros não sabem o que estava acontecendo e perguntam o que está acontecendo. E Jonas fala: é por minha culpa. Porque ele já sabia que o barco estava acontecendo, balançando daquela forma. E se ele não pulasse, o Senhor ia rachar aquele barco do meio. Os propósitos de Deus não podem ser mudados. Isso é que nós temos que crer. Quando você começa a acreditar de verdade nisso, e você começa a saber que você agora é um vaso escolhido de Deus, o que é melhor, ser um vaso de honra ou um vaso de desonra? É claro que é um vaso de honra. E para ser um vaso de honra, você tem que ouvir a palavra e você tem que caminhar. Você tem que obedecer, nós temos que obedecer. A partir daquele momento que Jonas não queria pregar o evangelho, cai dentro da boca de um peixe, dentro de um rio, e o rio o solta lá na praia de Nínive. Você sabe por quê que Jonas caiu dentro de um peixe, ficou 3 dias e foi colocado na beira da praia? Porque o povo de Nínive, os assírios, eles adoravam um Deus, e esse Deus era da forma de um peixe muito grande. E quando Jonas é solto na beira da praia por um peixe bem grande, deu a oportunidade dele ir lá e pregar o evangelho para eles, e eles se converteram naquele momento. Mesmo quando você não quer cumprir os propósitos de Deus, você está ainda fazendo a vontade de Deus, porque Deus é todo poderoso. Lembra disso? Então não é melhor a gente fazer a vontade, caminhar na dificuldade, agradecer por tudo que Deus já tem feito e fará nas nossas vidas, porque Ele não deixa o seu povo enganado. Deus sempre fala com o seu povo: a porta é estreita, mas eu vou estar com cada um de vocês. Ele falou para Adão: se você comer, vai morrer. Se você comer, algo de ruim vai acontecer. Agora você vê que no mundo de hoje é o inverso. Naquele momento, o povo de Deus estava no jardim e foi tirado para o mundo. Agora o povo de Deus está no mundo e o Senhor quer resgatar para o jardim, porque basta olhar para Jesus Cristo e ver o que Ele fez, e nós somos convertidos de novo no nosso coração. Isso é ter fé. Em Gênesis 12, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 12, vamos lá, navegar na palavra do Senhor, 12, do 1 a 5. Disse mais o Senhor a Moisés, Gênesis, não é Levíticos, é Gênesis, perdão. Gênesis 12. Gênesis 12, do 1 a 5. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera, passando dali para o monte ao oriente de Betel. Armou a sua tenda, ficando em Betel ao ocidente, e aí ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe.
Abraão, outra pessoa grandiosa, que o nome dele avança durante vários anos na palavra do Senhor. Hoje milhares de pessoas estão pregando sobre esse grande homem, sabe por quê? Porque o nome dele está escrito no livro da vida. Porque assim como nós também, ele ouviu a voz de Deus e resolveu andar com o Senhor. 70 anos tinha, mostrando que não importa a tua idade, não importa o tempo que você tem. Porque quando você anda com Deus, Ele estende o seu tempo até a vida eterna. E esse é o verdadeiro sentido da pregação do Evangelho. Abraão acredita, começa uma nova caminhada, saindo da sua zona de conforto, acreditando que Deus ia fazer tudo aquilo que tinha dito para ele. Talvez não ele vendo acontecer, mas que ele acreditou de verdade. E isso é ter fé. Passou por dificuldades, teve momento que não acreditou, quando o Senhor falou para ele que ele ia ter um filho mais velho ainda. E aí o Senhor, para mostrar para ele que Deus é Deus, e quando Ele te dá a palavra, quando Ele fala no coração de cada um de vocês, acredite que Ele muda, e Ele muda mesmo, porque Ele zela pela palavra dEle. Quando Abraão não acreditou com 84 anos, o Senhor ficou 10 anos ainda sem falar com ele, e voltou e falou: você vai ter o filho da promessa, porque a minha palavra não volta atrás. E se vocês acreditarem na voz do Senhor, essa voz que aqui está diante de vocês, que é essa palavra do Senhor, e acreditar de verdade, e caminhar sem importar com a chuva, com o frio, com as tempestades que vierem, o Senhor também muda a vida de vocês, porque Ele já tem mudado a vida de cada um de nós aqui nesse lugar, e continuará mudando, e depende única e exclusivamente de quem? De cada um de nós. Dependia apenas de Adão, mas o propósito de Deus era mostrar para nós o outro lado da moeda, porque como você vai valorizar o bem se você não conhece o mal? E era isso que Deus tinha feito. Mas Deus é mau? Claro que não. Deus deu a oportunidade, falou: não pode comer desse fruto, mesmo sabendo que ele ia comer, mesmo sabendo que aquilo ia acontecer. Mas Adão e Eva teve a dádiva da vida. Nós também temos essa dádiva da vida, e é dádiva da vida eterna, se vocês acreditarem. Porque quando nós acreditamos de verdade no Evangelho, as coisas são mudadas para nós. Deus muda, não fica na mesmice, é claro que não. Algo sempre vai acontecer, e nem que seja te colocar no deserto para você comer o maná que cai do céu. Porque é assim que Ele faz nas nossas vidas. Deus protege Abraão de toda aquela dificuldade. Abraão fala com anjos, tem uma aventura grandiosa na vida dele, tudo nas mãos do Senhor, protegendo de todas as formas. De todas as formas. Até quando ele entra num reino, e o rei pega a sua esposa, e ele fala: é minha irmã, porque ficou com medo, porque se falasse que era esposa e o rei agradasse, mandava matar. E aí ele leva a esposa Sarai de Abraão. E quando ele deita para dormir, o Senhor vem em sonho e fala para ele: devolve a esposa do meu servo, porque ele é meu servo verdadeiro, porque ele anda comigo, ele abandonou tudo que ele estava fazendo, aquilo que está em João 3, morreu para o mundo para nascer para Cristo. Ele morreu para o mundo dele, para andar nos caminhos meus. E quando você morre para o mundo, para andar nos caminhos de Deus, Ele te protege em todas as ciladas que os inimigos armar para você. Vocês lembram quando Jó chega ao Senhor e fala, Jó não, a serpente chega e fala: mas o Senhor faz tudo na vida de Jó, o Senhor abençoa ele de todas as maneiras. Deus falou assim: você pode tocar em tudo de Jó, mas não vai tocar na vida dele, mostrando que o inimigo não pode chegar aonde Deus não permite. E se você for fiel com Deus, ele nunca chegará próximo a você, as ciladas dele nunca chegarão a cada um de nós. Assim como não chegou na vida de Abraão, porque Abraão também ouviu a voz de Deus. Abraão era rico, lembra que ele era rico, ele saiu com posses e se tornou mais rico ainda, mas ele sempre colocava em primeiro lugar na vida dele Deus, e as demais coisas foram sendo acrescentadas. A palavra de Deus fala isso também: coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E Deus sabe o que nós precisamos, antes mesmo de nós mesmos saber. Porque Ele vê o futuro, Ele vê o que está lá na frente, nós não temos possibilidade de ver isso. Ele já sabia que a serpente ia entrar lá no jardim do Éden, Ele já sabia o que ia acontecer, mas permitiu. Por isso que Ele falou para Adão: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem, porque no dia que você comer, vai morrer. Falou para ele tudo, igual Jesus quando fala para Judas Iscariote:
para de se enganar, para de agir dessa maneira, porque ai daquele que traiu o filho do homem. Jesus deu todas as pistas para Judas, até no momento de partir o pão, ele falou: há um que está aqui no meio que vai trair, e Judas sai doido para trair Jesus. Deu a mesma oportunidade para todos eles. Essa mesma oportunidade nós também estamos tendo ela aqui, porque essa voz é a mesma voz que soprou durante todos esses anos até chegar aqui. Mas se você acreditar, você vai perceber que a voz é de Deus. Se você tiver fé no coração, há uma grande diferença, porque o livro da vida, o livro da palavra de Deus é escrito pelos homens, mas inspirado por Deus. Se você não tiver fé, você só vai ver aquilo que foi escrito pelos homens, mas se tiver fé, você vai ouvir a própria voz de Deus saindo dessa palavra. Esse é o verdadeiro sentido daquele que anda com Deus. Em Mateus 3, a palavra de Deus fala assim, Mateus 3, 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho. Mateus 3:13. Perdão, irmãos, é o tempo, é a velhice. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e veio o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O verdadeiro sentido de toda aquela dificuldade que João Batista tinha passado para que o evangelho chegasse nesse momento. Porque quando nós nos esforçamos de verdade no meio a todas as dificuldades, porque João Batista passou por várias dificuldades, não tinha roupas bonitas, não tinha uma vida tranquila, comia no deserto, alimentava de gafanhoto, de mel silvestre, daquilo que viesse do deserto. Mas ele sabia que existia algo grandioso que ele estava fazendo, e não era para o homem, era para Deus. E no momento em que ele continua pregando o evangelho, mesmo as pessoas não acreditando, porque quando você começa uma caminhada com Deus, as pessoas vão falar para você do mundo: não vai, pare, isso não vai dar certo, não vai te levar a nada. Mas aí que vem a fé no seu coração, porque você veio para ouvir a voz de Deus. João Batista não desiste, começa a pregar o evangelho. As pessoas no começo falam: tem um doido lá no rio pregando, arrepender não sei do que. E aí passa-se uma semana, um mês, 2 meses, eles passam no mesmo lugar, está lá João Batista se esforçando, porque sabia que aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele é valioso. Você não sabe o que vale uma alma para o Senhor. Se você soubesse o valor que vale uma alma para o Senhor, você saberia que não tem ouro, não tem prata que compre. Não tem, porque o sangue foi lavado, o sangue do Senhor Jesus, para que cada um de nós tivéssemos essa rica oportunidade de poder estar aqui nesse lugar. João Batista continuou pregando. Aquele mesmo povo que falava que o cara era doido, falou: é um doido persistente, né? Mas é doido, continua lá naquele lugar. Mas depois de um ano, o Senhor vendo a persistência, porque as coisas de Deus, a árvore de Deus, ela dá o fruto no tempo certo de Deus. E ele acreditou de verdade. Ouviu aquela voz no coração falando: continua, filho, continua que eu estou contigo. E logo começou a descer pessoas e serem batizadas e voltar para as suas cidades. E aquilo que elas tinham já não importava muito, porque estava tendo uma paz tão grandiosa. A mesma coisa quando Zaqueu vê Jesus Cristo, com aquela multidão seguindo. Zaqueu era rico, falou: mas por que está acontecendo? Eu tenho posse e não tenho essa paz que esse homem tem. Eu não tenho posse, mas não tenho isso que ele está fazendo. Eu quero ver, eu quero me aproximar de Jesus. Esse é o sentido. E quando João Batista, sem desistir, continua avançando, diz que milhares e milhares de pessoas das adjacências de Jerusalém, todo mundo ia batizar, porque já não era a voz de João Batista que estava pregando naquele lugar, era a própria voz de Deus. Como
você sabe disso? Porque logo, logo Jesus Cristo se aproxima, porque quando você começa a fazer a vontade de Deus, o Senhor aproxima, o Espírito Santo de Deus é colocado dentro do seu coração. E quando João Batista batiza Jesus, o que acontece? Veio uma pomba simbolizando o Espírito Santo de Deus, o céu se abriu e uma voz veio do céu: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Mais uma vez a voz de Deus ecoando por vários e vários tempos, várias e várias nações, e chegando a esse lugar para fazer o quê? A diferença. Porque quando nós somos verdadeiros com Deus, a palavra dele se torna verdadeira em nós e muda as nossas vidas. E você e cada um de nós para de preocupar com o mundo e começa a preocupar com o evangelho do Senhor, e a diferença vai acontecer, não importa com o tempo. Quanto mais tempo demorar, mais vida nós vamos ter, e vida com abundância. Em Gênesis, a palavra de Deus fala lá em Gênesis, deixa eu ver aqui. Gênesis não, 1 Reis 13. 1 Reis 13. Do 1 ao 8. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, ao qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimem sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou: eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. Jeroboão fazia parte do povo de Deus. Jeroboão era soldado de Salomão. Quando Deus divide as tribos com Salomão, o rei Salomão, ele dá a profecia falando que Jeroboão ia assumir as 10 tribos, que ele ia dividir e dar 10 tribos para Jeroboão. Salomão fica com raiva, virado, manda matar Jeroboão. Ele foge para o Egito. Depois que Salomão morre, Jeroboão volta, acreditando naquela palavra que tinha sido colocada no seu coração. E aí as 10 tribos são divididas. Só que ao invés dele deixar o povo ir para as 2 tribos do sul adorar a Deus, porque o templo estava lá, ele mandou fazer 2 templos, um em Betel e outro em outra cidade. E aí ele falou assim: agora colocou 2 bezerros de ouro em cada um da cidade e disse: esse é o Deus de vocês, podem adorá-los aqui. O povo tinha que obedecer, porque Jeroboão era rei. Mas agora eu pergunto algo para vocês: por que Deus não falou no coração de Jeroboão e teve que mandar um profeta até lá para falar com ele? Porque Jeroboão não queria ouvir a voz de Deus. O problema maior das pessoas que às vezes não ouvem o que Deus quer falar no coração é porque elas não querem ouvir a voz de Deus. E quando elas ouvem, elas não querem caminhar no caminho do Senhor. Por isso que Deus usa profetas e vai lá mesmo correndo risco de vida, e foi lá e entregou a mensagem. Quando Jeroboão tenta matá-lo, estendendo as mãos para prendê-lo, o Senhor seca as suas mãos. Naquele momento ele percebeu que aquela palavra era verdadeira. E toda palavra de Deus é verdadeira, se você acreditar de verdade. Porque acreditar é ter fé. Ter fé, mesmo quando você não tem na sua casa o de melhor, mas você tem pão e água, você agradece a Deus por isso. Porque isso mostra para você que na dificuldade você adorando a Deus, nas dificuldades se nós adorarmos, na bonança também nós vamos adorar.
É por isso que Deus tira o povo lá do cativeiro, 430 anos, aquele povo já estava sofrendo, já era escravo, não era dono do seu ir e vir, aquele povo só comia aquilo que eles davam para ele, trabalhava em troca de comida, e Deus tira depois daquela dificuldade, e ao invés de colocar no jardim do Éden, coloca no deserto. Você sabe por quê? Porque aquele povo estava 430 anos naquele lugar, porque aquele povo foi preparado, foi para andar no deserto. O crente anda no deserto. É por isso que o povo do mundo olha e não consegue entender. Por que esse povo, ao invés de estar no carnaval pulando e gritando e usando droga e bebendo, está lá ouvindo a palavra de Deus? Eles nunca vão conseguir entender, porque o mundo jaz no maligno. E é assim que Deus faz. Quando nós nos desviamos desse caminho que nós estávamos antes, agora começamos a andar no caminho do Senhor, no meio das dificuldades, é que é a diferença do povo de Deus. A partir desse momento, depois de vários anos, aqui que o profeta, que nem o nome dele é citado, falou para Jeroboão: Josias, vai queimar incenso sobre esse altar que você está fazendo. Sabe quantos anos demorou para isso acontecer? Mais de 400 anos. Mas a palavra de Deus foi cumprida, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Por isso que nós temos que acreditar sempre na voz do Senhor. E para terminar, em Atos dos Apóstolos, lá em Atos dos Apóstolos, Atos, Novo Testamento, depois de Lucas, Atos 9, Saulo respirava ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E respondeu, a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem prepararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Saulo, um perseguidor, mas nós vamos aqui colocar ênfase na voz do Senhor. Saulo, por que me persegue? Mais uma vez, outra geração, Jesus Cristo já tinha subido aos céus, e a voz do Senhor continuava falando para mudança no coração das pessoas. Esta mesma voz aqui foi a voz que Adão ouviu lá no jardim do Éden, quando Deus falou para ele: não deve comer do fruto proibido do conhecimento do bem e do mal. Mas ele comeu, porque Deus deu livre arbítrio a cada um de nós. Nós estamos aqui reunidos porque nós viemos aqui para a nossa força de vontade. Porque agora, se você quiser conhecer Deus, você tem que caminhar rumo a Ele. Se você quiser ouvir a voz do Senhor, você tem que caminhar para que essa voz ecoe dentro do seu coração e te faça a diferença e mostre para você que existe outro mundo, a qual só vai ver se você tiver fé. Eu sou Jesus a quem tu persegues. A palavra de Deus fala que aqui os olhos de Saulo de Tarso ficam cegos, ele não consegue enxergar nada. A palavra de Deus fala que no jardim do Éden, quando Adão desobedece a palavra de Deus, a palavra fala: a sua visão abriu e começou a enxergar as coisas do mundo. Aqui a visão de Paulo se fecha para as coisas do mundo, e agora elas vão se abrir para as coisas de Deus. E cada vez que cada um de nós ouvir essa voz e acreditar de verdade que é a voz do Senhor, haverá diferença na sua e na minha vida. Ele vai mudar a rotina da sua vida, no trabalho, no lar, em todos os lugares, porque a palavra de Deus, ela atinge tudo
ao nosso redor. É por isso que tem que ter fé de continuar avançando. Muitas pessoas desistiram no meio dessa caminhada. Daquele povo tirado e colocado no deserto, a metade ficou enterrada lá no deserto. Mas houve uma minoria que conseguiu atravessar e comer do fruto da árvore, comer daquilo que Deus tinha dado, a terra de Canaã, para cada uma daquelas pessoas, porque a palavra de Deus continuava sendo mantida. As pessoas que não queriam chegar lá. Se vocês quiserem continuar caminhando para chegar aonde Deus tem o melhor para cada um de nós, é só continuar ouvindo essa voz, que ecoa desde o princípio até chegar aqui nesse lugar, para que a gente continue de fé em fé, de glória em glória, caminhando com o Senhor. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém, glória a Deus. Quem precisa de oração? Então vamos nos colocar de pé. Vamos estar orando primeiramente pelos pedidos de orações. Vamos estar orando pela vida do nosso irmão José, da Emily, Gabriele e Milena, Mário, esposa, Lorivaldo e Kátia, Kaique, Davi, Andréia e Ronim, Paulinho, Tânia, Jéssica, João, Enzo, Rafaele, Eli, Sheide, Karina, Davi, Aline, Alice, Roneildo e Gabriel. Amém? Soberano Deus e eterno Pai. Papai querido, nesta noite, ó Pai, nós apresentamos cada vida que foi citada diante da Tua presença nesta noite. Papai querido, Tu conheces o deitar, Tu conheces o levantar. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Mas que nesta noite, ó Pai, o Senhor venha alcançá-los, ó Pai, com a cura, com a libertação, com a transformação do Senhor, com a paz. Papai querido, o Senhor conhece o que cada um tem pedido e o que cada um tem passado. Da mesma forma que a misericórdia do Senhor nos alcançou nesse dia, que a misericórdia do Senhor venha alcançá-los, ó Pai, trazendo vida e vida com uma abundância. Papai querido, nós te louvamos pela vida dos irmãos que estão aqui conosco nesta noite. Papai querido, eles rejeitaram o mundo e vieram buscar as coisas espirituais. Que nesta noite, ó Pai, o Senhor venha fortalecer cada um deles. Que o Senhor, ó Pai, venha trazer a paz e o refrigério do Senhor. Venha tirar toda a confusão da mente, mas que venha prevalecer a vontade do Senhor sobre a vida de cada um aqui, ó Pai, do menor ao maior. Papai querido, supra as necessidades materiais de cada um deles. Papai querido, que o Senhor venha adiante de cada um deles, quebrando as barreiras, os impedimentos, tirando tudo que não provém do Senhor, mas que venha prevalecer os sonhos do Senhor sobre a Tua igreja nesta noite. Papai querido, abençoa a vida de cada um que nos ouviu, abençoa a vida dos nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo, que as bênçãos sem medidas do Senhor venham ser derramadas sobre a vida deles, é o que nós te pedimos e te agradecemos por este momento, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos nesta noite, te adorando e te engrandecendo em nome de Jesus, amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém, glória a Deus.